buenos días, Bom dia, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos, irmãos aqui presentes diferentes. e aqueles que estão em diferentes países. Un saludo muy especial Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, en Guatemala. lá na Guatemala. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean Que as sobre bênçãos todos de ustedes, Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e en também nombre del sobre mim. Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos Leiamos la escritura a Escritura en Isaías em Isaías, 7, capítulo 7, verso 14, versículo 14, que nos dice: que nos diz: por tanto, el Señor mismo dará señal. portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Concebirá Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. y en San Mateo capítulo 1, E em São Mateus, no capítulo 1, verso 25 dice, capítulo 1, verso 18 al 25, a partir do versículo 18 ao 25, nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E ele, projetando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eso es lo que estaba prometido. Isso era o que estava prometido, e foi o que se cumpriu A lo prometido. conforme prometido. Y en el capítulo 1 de San Lucas, E em São Lucas, no capítulo 1, dice, a partir do versículo 30 em diante, nos diz: capítulo 1 de San Lucas, verso 26 en adelante, para tener el cuadro a claro. partir do versículo 26 em diante, para termos um quadro claro, nos Fue diz: enviado por Dios a una ciudad de Galilea. E no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, De David, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. entrando el ángel E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada. Salve muy favorecida. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas ella, cuando le vio, E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, y pensaba que e considerava que saudação sería esta. seria esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje é o enviado do Pai. Queiram assentar-se e tenham a bondade. Através da história bíblica, nós podemos ver que Deus enviou muitos mensageiros profetas ao povo hebreu, em quem o anjo do pacto, o Espírito Santo, esteve manifestado, falando ao povo hebreu por meio deles, e todos esses mensageiros de Deus eram representação, tipo e figura do Messias vindouro. Também houve reis como o rei Davi, o rei Salomão, os quais também eram tipo e figura do Messias na sua primeira e na sua segunda vinda. Portanto, viria à terra uma pessoa em quem o Espírito de Deus estaria em toda a sua plenitude, a qual nasceria através de uma virgem hebraica, uma descendente do rei Davi, e que nasceria em Belém da Judéia. Toda essa informação estava profetizada na Escritura por intermédio do Espírito Santo através dos diferentes profetas. Essa seria a visita de Deus em um corpo de carne para trazer a bênção ao povo hebreu e a todos os seres humanos, para realizar a redenção do ser humano e poder restaurar ao ser humano a vida eterna. Toda pessoa tem o livre-arbítrio, e Deus colocaria diante do ser humano a vida, ou seja, a vida eterna, e a morte. A vida e a morte para que o ser humano escolha entre a vida e a morte, porquanto Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Aquele que escolha a Cristo como Salvador, o receba como Salvador, reconhecendo-o, crendo de todo o coração na morte de Cristo como sacrifício da expiação pelos nossos pecados, recebe a vida eterna. Aquele que não creia já foi condenado e, como consequência, não viverá eternamente. Seria a mesma coisa viver 20 anos ou 100 anos. E não importa quanto tempo a pessoa viva, se ela não creu, não poderá viver eternamente. Todo ser humano tem a oportunidade de escutar e tem a oportunidade de escolher a vida eterna. O que também Deus aconselhou dizendo: escolha a vida para que tu vivas.
el enviado del Padre Porém, o enviado do estaba Pai prometido que vendría estava prometido que viria por la familia de David, pela família de Davi, do rei a través Davi, de una virgen através de uma virgem descendiente del rey David, descendente do rei Davi. y que ese sería el que nacería sería Emmanuel, E Dios con nosotros. o que nasceria seria Emanuel, Deus Manifestado conosco, en toda su plenitud Deus manifestado en un hombre em um que homem nacería em toda a sua plenitude, por o qual nasceria elección divina, por criação divina, como vino Adán. assim como Adão veio. No nació Adão não nasceu por intermédio de un hombre da união de um homem e de uma mulher. creado por Dios. Foi criado por Deus. Y el segundo Adán, que es Cristo, E o segundo Adão, que é Cristo, vino su cuerpo o seu corpo veio por creación divina. por criação divina. Y por consiguiente, Consequentemente, así como el primer Adán do mesmo modo como o primeiro Adão tuvo hijos por medio teve de filhos por intermédio da sua esposa Eva, el segundo Adán, assim o segundo Adão, que é Cristo, por medio de la segunda teria Eva, que es filhos e príncipe, filhas por meio da segunda Eva, que é a sua que igreja. son los que por María, E esses filhos e filhas cuerpo místico de creyentes, são os que formariam o seu corpo místico de crentes, ou seja, a sua igreja. y ese es el pueblo E esse é o povo do novo pacto, cubierto con la sangre coberto com o sangue del do nuevo novo pacto, que es pacto, la sangre de Cristo, que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. pueblo que Povo tendría que teria la vida a vida del do Espírito Santo, la vida de la a sangre, vida do sangue, que é o Espírito de Santo, lo cual Cristo e do dijo, qual "Yo estaré Cristo con disse: vosotros Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. del mundo". ¿Cómo estaría? E como ele estaria? En Espíritu Santo. Em Espírito Santo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Isso está em São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também em São Mateus capítulo 18, versículo 20, ele nos disse: Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mirando E, a Jesucristo apareciendo olhando en la para Jesus historia y Cristo, trayectoria de la raza aparecendo na história e na trajetória da raça humana, humana, lo encontramos podemos vê-lo apareciendo en forma sencilla, aparecendo de uma forma pero de simples, acuerdo porém, a como fue conforme prometido ao que estava prometido na Escritura, viniendo a través vindo de la através Virgen de uma virgem chamada que Maria, visitó, que fue visitada por el ángel que foi visitada pelo anjo con Gabriel esa buena com essa boa notícia. Esa era la forma Essa era a maneira que Adán y Eva em tenían que Adão e tener Eva sus tinham niños. de ter seus filhos. Si no pecaban, Se não pecassem, vendrían de esa forma, y viriam por dessa consiguiente, forma e, consequentemente, vendrían viriam con vida com a vida eterna. eterna. Ahora, ya nacido Cristo Cristo já tendo nascido y habiendo sido bautizado por Juan, e tendo sido batizado por João, Espíritu Santo descendiendo, João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre y dio Jesus testimonio de que este era el que vendría e deu después de él. testemunho de que esse era o que viria depois dele. Ele disse: Aquele que me enviou para batizar me disse: Sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer sobre ele, esse é ele. Ou seja, Tú le estás preparando el é camino. aquele a quem tu estás Juan preparando fue o el caminho. precursor de la primera João foi o precursor da primeira vinda de Cristo y le preparó bien e el camino. preparou bem o seu caminho. Aún encontramos Embora possamos ver la carne que, segundo a carne, eran eram da mesma família, Elizabeth era porque Isabel hija era prima de María. da Virgem Maria. Por lo tanto, Portanto, esa bendición tan grande essa bênção tão grande ficou entre familias. entre a família.
E agora encontramos também podemos ver que quando Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, ele entrou na sinagoga e vejam o que ocorreu lá. Em São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante. donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Estava se cumprindo a escritura da vinda do Messias. Estava se cumprindo a escritura do enviado do Pai, do enviado de Deus, o Messias prometido. Por isso ele disse: Porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres. Ali estava o ungido de Deus, o enviado de Deus, para realizar as profecias que correspondiam para a vinda do Messias nessa etapa messiânica que se cumpriu de 3 anos e meio entre o povo hebreu. Se ele continuasse lendo esta escritura de Isaías, o que em seguida corresponderia a ler seria: logo após ler a pregar o ano aceitável do Senhor, então se deteve aí mesmo, porque em continuação dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. E por que ele não continuou lendo esta escritura? Essa escritura, esse verso tinha que ser leído até onde ele leu. Esse verso teria de ser lido até onde ele leu, porque a pregação do dia da vingança será para este tempo final e não para a sua primeira vinda. Portanto, será na segunda vinda de Cristo que ele pregará o dia da vingança do nosso Deus. Assim, ele teve de ler até onde ele cumpriria na sua primeira vinda. Assim vimos que ele é o enviado de Deus no cumprimento da sua primeira vinda, o enviado do Pai, o qual tinha enviado muitos mensageiros, muitos mensageiros enviados pelo Pai. E então coroa a todos esses mensageiros com a vinda do Messias, com a vinda do enviado de Deus, com toda a plenitude de Deus, para executar a obra da redenção lá na cruz do Calvário e assim redimir Israel e a sua igreja, que seria composta por judeus e gentios.
E agora, sendo que Maria representa a igreja do Senhor Jesucristo, sendo que Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Cristo estava representado em Adão, e sua igreja é a segunda Eva. Cristo, portanto, é o segundo Adão e a sua igreja é a segunda Eva, por meio da qual e através da palavra criadora sendo falada, na pregação do Evangelho, de era em era, por intermédio do Espírito Santo através dos diferentes mensageiros, Deus chama todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, pois ele disse: quem é de Deus, escuta a voz de Deus. São João, capítulo 8, versículos 47 e 48. E em São João, capítulo 10, do versículo 1 ao 30, ele nos disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem e eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim nós podemos ver que estas pessoas representadas nestas ovelhas que ele mencionou são aquelas que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Estas são aquelas pessoas que, se Adão e Eva não pecassem lá no Jardim do Éden, teriam aparecido naquele tempo com vida eterna. Mas não importa que não tenhamos aparecido naquele tempo. Aparecemos aqui neste tempo, que é o melhor para todos nós. O segundo Adão, por meio da palavra criadora, e o Espírito Santo estiveram formando sua igreja, seu corpo místico de crentes, sua casa, sua família, filhos e filhas de Deus que formam a igreja, a família, a casa de Deus. Recordem que São Paulo nos falou: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele nos disse: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade. Observem que a casa de Deus sob o novo pacto não é o templo que estava lá em Jerusalém e que já não está mais, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque está vivendo numa etapa no campo espiritual e, consequentemente, se entra nessa casa por intermédio de escutar a pregação do Evangelho de Cristo, crer nele, recebê-lo como Salvador, ser batizado na água no seu nome, receber o seu Espírito Santo. E é assim como se nasce no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi disso que Cristo falou com Nicodemos no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6, quando lhe disse: na verdade, eu te digo,
que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a forma para entrar no reino de Deus. Há uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. O mesmo que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. São João, capítulo 10 e versículo 9. Portanto, é importante sabermos onde é que nós estamos no programa divino e sabermos o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste planeta Terra. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Ela é o templo espiritual que está composto por seres humanos, assim como cada crente em Cristo também, como indivíduo, é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo. Para Deus habitar no coração, na alma de cada pessoa, que é o lugar santíssimo da pessoa como templo espiritual. Do mesmo modo como a alma, o coração, a alma da igreja como corpo místico de crentes, é a era de ouro da igreja, é a era de pedra angular. Vejamos o que São Paulo nos diz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, com relação ao reino de Deus. Versículos 12 e 13. Ele nos disse: com alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Notem bem, Cristo nos transportou do reino das trevas para o seu reino. Consequentemente, Ele nos colocou no seu corpo místico de crentes. E, como Deus colocou todo o seu poder, toda a sua presença em Cristo, assim Cristo colocou todo o seu poder na sua igreja. Portanto, Ele esteve continuando a sua obra no meio da sua igreja, obra que Ele começou quando esteve aqui na terra. Por isso Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e também São Mateus capítulo 18, versículo 20. A pessoa estar no corpo místico de Cristo, isso significa que ela creu em Cristo, foi batizada na água no seu nome, Cristo a batizou com o Espírito Santo e fogo. Produziu o novo nascimento nessa pessoa. E recordem que sempre se nasce em algum país, em algum reino, em alguma nação. O nascimento que tivemos através dos nossos pais terrenos nos colocou em uma nação, em um povo, entre os seres humanos.
seres mortais, porque o nascimento físico que nós obtivemos por intermédio de nossos pais terrenos é um nascimento que termina com a morte, ou seja, é um nascimento para uma vida temporária. E muito já fizeram os nossos pais depois da queda do Jardim do Éden. E muito eles nos deram. Nós tivemos a oportunidade de escutar o Evangelho para recebermos Cristo como nosso Salvador, obtermos um novo nascimento e nascermos no reino de Deus, no reino de Cristo, onde o nascimento é com vida e para a vida eterna. Não há outra forma para se receber vida eterna, senão por intermédio de Cristo, nosso Salvador, que é o segundo Adão, e por intermédio da sua palavra criadora, que produz a nova criação. Portanto, é importante que nós entendamos que é requerido nascer de novo para entrarmos no reino de Deus e, consequentemente, obtermos a vida eterna. É na sua igreja que Cristo esteve desde o dia de Pentecostes. E ele ainda continua aí, que é onde ele atua, onde ele traz sua palavra, onde os filhos e filhas de Deus nascem, onde nascem os mensageiros de cada era, onde estão as promessas divinas celestiais e também as promessas divinas terrenas para os crentes em Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios, esteve passando por diferentes etapas ou eras, e para isso Cristo enviou um mensageiro para cada era, no qual Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, chamando e ajuntando seus escolhidos em cada era. Esses escolhidos são aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esses não podem se perder. E Cristo morreu por eles na cruz do Calvário. Seus nomes não podem ser apagados do livro da vida do Cordeiro. Seus nomes não podem ser apagados do livro da vida do Cordeiro. Portanto, esses são aqueles que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. 7 etapas da sua igreja, começando com São Paulo, entre os gentios. E a 7ª era com o reverendo William Branham, cumprida na América do Norte. Vejam que cada era tem um território onde o mensageiro surge e onde surge a era e onde surge o povo, que na sua maioria receberão a mensagem de Deus para essa etapa e serão colocados no corpo místico de Cristo. E daí, a mensagem se estende ao mundo inteiro. Para que vejamos bem o programa divino, vamos ler o que o reverendo William Branham disse nas páginas 168 e 169 do livro As Eras da Igreja, em espanhol. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notem aqui que Jesus, pelo Espírito, se dirige em cada era somente a uma pessoa,
com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim, a mensagem é transmitida a todos. Porém, embora seja transmitida para todos que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado. E, de certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Estamos vendo como que o Espírito Santo está em meio da sua igreja. Estamos vendo como é que o Espírito Santo está no meio da sua igreja, falando à sua igreja, falando por meio do mensageiro correspondente a cada era. E é disso que trata-se quando disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que o Espírito diz por meio do mensageiro à igreja em cada era. Segue dizendo: aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo aquilo que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, primeiramente, a revelação vem ao mensageiro pelo Espírito Santo. Depois o mensageiro, por meio do Espírito Santo, fala ao povo, dá ao povo, ungido com o Espírito Santo, ele prega, dá essa mensagem e o povo escuta. E aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro recebem essa palavra para essa era. Está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo nessa era, no meio da sua igreja. E na página 169 ele disse: quanto cuidado devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele já tinha dito, como também Pedro o fez. Paulo lhes advertiu que nem ele próprio podia mudar uma só palavra do que havia dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Podemos ver aí uma ordem divina que existe da parte de Deus para, por meio do seu Espírito, Cristo falar no meio da sua igreja e chamar e ajuntar os escolhidos de cada etapa da sua igreja. Na página 227 do livro As Eras da Igreja, ele disse: e sendo que cada uma destas mensagens está dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembrem-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. Ou seja, cada grupo será apresentado diante do Senhor pelo mensageiro no tempo final.
E na página 265 do mesmo livro, As Eras, ele disse: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas, porque eles brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Podemos ver aqui o programa divino que se desenvolve na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como Deus, por intermédio do Espírito Santo, chama e ajunta os escolhidos, se manifestando através do mensageiro de cada era, lhe dando a mensagem para cada era e falando por intermédio deles. Essa é a ordem divina que está mostrada na palavra do Senhor, no meio do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, esses mensageiros, todos eles foram os enviados de Deus à sua igreja para a era em que Deus os enviou. Cada era tem um mensageiro. E cada era é formada quando aparece um mensageiro proclamando a sua mensagem. Os escolhidos dessa era são chamados, e com os quais é formada essa era. E esses são pedras vivas no templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. Porém, nós não somos da primeira era, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta e nem da sétima. Pois somos da era de pedra angular, da era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a era do trono, a oitava era. O 8 representa eternidade. Nós somos da era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Era paralela àquela era em que Jesus Cristo esteve na sua primeira vinda. E como Israel teve 7 eras, o mensageiro da 7ª era da igreja hebraica, sob a lei, foi João o Batista. E logo em seguida apareceu o ungido maior, o Cristo, para a era de pedra angular. Por isso nós podemos ver que ele é a pedra angular, ou a pedra de ângulo, que os edificadores rejeitaram. E para este tempo final, nós estamos na era de ouro, na era da pedra angular, paralela àquela era em que Jesus veio há 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu, do povo de Deus, o povo que estava sob o pacto vigente para aquele tempo. E para o povo que está sob o novo pacto que agora está vigente, chega a era de pedra angular, onde todas as promessas correspondentes ao tempo final serão cumpridas. Do mesmo modo como a era de pedra angular, há 2000 anos atrás, foi a era para a primeira vinda de Cristo, a era de pedra angular para este tempo final será a era para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do ungido de Deus, do ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Esta é a era para a segunda vinda de Cristo, para cumprir o dia de vingança do nosso Deus, proclamar o dia de vingança do nosso Deus. Esta é a era onde se proclamará o dia de vingança do nosso Deus, ou seja, os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana.
Este é um tempo paralelo ao tempo de Moisés, quando vieram as pragas sobre o povo egípcio e veio a liberação, a saída de Israel da escravidão lá no Egito. Assim também, a saída dos filhos de Deus dessa escravidão terrena será neste tempo final, sendo transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, não se obriga a ninguém crer. Se dá a conhecer a palavra, e aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Nesse tempo final, Deus também está nos falando diretamente em nossa alma. Desde o lugar santíssimo que é a alma do seu templo espiritual. E nos falará diretamente na alma do ser humano, da pessoa que vive neste planeta Terra. Portanto, nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Foi por meio de Maria que o Senhor veio em sua primeira vinda. Veio a Maria, nascendo através da Virgem Maria. E agora, é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, representada em Maria, que nascem os filhos e filhas de Deus, por intermédio de criação divina, por intermédio do novo nascimento. E é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Maria do último dia, que Cristo virá em sua segunda vinda. Ele esteve no meio da sua igreja em todo o tempo. E é a sua igreja, e no meio da sua igreja, que ele cumprirá a sua vinda no último dia, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, como filho de Davi, como filho do homem e como filho de Abraão. E, consequentemente, nos traz a mensagem que nos dá a fé para sermos transformados, levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. O enviado do céu é o Espírito Santo. O enviado terreno foi Jesus, lá, nascido da Virgem Maria. Deste modo, os enviados do Espírito Santo são os mensageiros de cada era, os quais trouxeram, por meio do Espírito, a mensagem para cada era, para o chamado de cada era. Desde a primeira era até a oitava era, a era de pedra angular. Essa é a ordem divina para ser manifestada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma bênção e um grande privilégio estarmos no corpo místico de Cristo neste tempo final e conscientes da era gloriosa em que nós vivemos. E por que a visão da tenda não se cumpriu lá no tempo de São Paulo, que fabricava tendas? Porque não era para o seu tempo. O templo espiritual de Cristo ainda não estava construído. Ali estava começando a construção naquele tempo. E por que não foi na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, ou na sexta ou na sétima era? Porque o tempo é para a era de pedra angular. Essa é a era na qual a visão da tenda se cumprirá entre os escolhidos do último dia, onde o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo,
voará até este lugar e se manifestará em toda a sua plenitude. Tão simples assim. E isso trará uma grande bênção para os crentes em Cristo. Isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será no cumprimento da visão da tenda que o sétimo selo será aberto ao público. E isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será no cumprimento dessa visão, quando os 7 trovões do Apocalipse 10 estarão nos falando, nos revelando, e sendo que será a voz de Cristo como leão, falando e revelando-nos o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda à sua igreja, será assim, tão simples, o cumprimento de todas estas promessas. Bem nos disse o reverendo William Branham que tudo será em simplicidade. De modo como foi há 2000 anos atrás, em simplicidade, assim também será neste tempo final, tudo em simplicidade. E estará sendo proclamado também o dia da vingança do nosso Deus, em um certo momento, já no cumprimento da visão da tenda. É importante sabermos qual será a mensagem que se estará proclamando no último dia, no cumprimento da visão da tenda. E a bênção que nós estaremos recebendo, que será a fé para sermos transformados, a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no tempo final. As 7 eras da igreja já transcorreram. Agora nós estamos na era de pedra angular, para continuarmos ouvindo a voz do Espírito Santo falando à sua igreja e, consequentemente, falando a cada pessoa crente em Cristo diretamente em sua alma, no seu coração. Deus sempre atuou no meio da sua igreja por intermédio do seu Espírito, através dos diferentes instrumentos de era em era. Assim, neste tempo final, vamos reconhecê-lo, como reconheceram a São Paulo, como instrumento que Deus teve na primeira era. E como o reverendo William Branham foi reconhecido como um instrumento, como um mensageiro para a 7ª era da igreja entre os gentios. Assim que reconhecemos os 7 mensageiros, somente falta um. E vamos reconhecê-lo por intermédio do que ele estará falando neste tempo final e o trabalho que estará realizando com o povo, com a igreja, para o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final. E o anjo do pacto, a coluna de fogo, estará se manifestando neste tempo final, na era de pedra angular. E a visão da tenda será cumprida conforme foi prometida por Deus, ao mostrá-la para o reverendo William Branham, o qual quis torná-la uma realidade no seu tempo. Mas não era para a 7ª era, mas para a nossa era. Assim, o que agrada a Deus, isso é o que nós estaremos fazendo. E Ele se agrada de que façamos o que está no seu programa.
Esta é a obra que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará realizando neste tempo final. Aquilo que Deus quer que seja feito, para que se cumpra o que Ele prometeu para este tempo final. E Ele estará conosco, somos suas mãos, somos os seus instrumentos para este tempo final. O enviado do Pai. Assim como vimos o enviado do Pai, a Jesus Cristo, e aqueles que foram enviados antes de Cristo, por Deus, assim também vimos os enviados de Cristo de era em era, como os apóstolos foram enviados, como São Paulo foi enviado, e cada um dos mensageiros de cada era, até chegar ao nosso tempo. Portanto, estamos agradecidos a Deus pelas bênçãos que esteve nos dando neste tempo final, nos abrindo as Escrituras, nos abrindo o coração e a mente para compreendermos. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, neste tempo final. E também nos diferentes países podem chegar aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo nesta ocasião. Estamos dando oportunidade para as pessoas que estão em outras nações também, para que venham aos pés de Cristo, para que fiquem incluídas na oração que nós estaremos fazendo dentro de alguns minutos. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nas diferentes nações. Com os nossos olhos fechados e rostos inclinados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião em diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta oportunidade. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou o testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, nos diferentes países, agora me perguntarão, quando podem me batizar? E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e que produza um novo nascimento em vocês.
Portanto, todos podem ser batizados, conscientes também de que a água não tira os pecados, mas o sangue de Cristo. O batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, ela simbolicamente está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor. Portanto, ao sermos batizados na água, no nome do Senhor, nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Tão simples assim. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Esse é o mandamento do Senhor Jesus Cristo para todos os seres humanos. Todos nós queremos a salvação e a vida eterna. Todos nós queremos viver eternamente. Para isso é que se prega o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam ter a oportunidade de receber a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Assim, todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião em diferentes países, podem ser batizados, para o qual estarei deixando ao ministro de cada país, para que lhes mostre como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E tenho um anúncio aqui. A Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, no próximo sábado, 26 de dezembro, às 3 horas da tarde, estará realizando a última reunião do ano 2015. Desejamos contar com a presença de todos vocês aqui em Porto Rico e pela internet com todos os países da América Latina. Nesta atividade, daremos a conhecer os nomes dos ativistas que mais apoiaram os trabalhos da EMAP. E também estaremos conhecendo quais são os países que mais se destacaram na execução dos projetos. Estaremos concluindo esta atividade com um jantar especial. E para maiores informações, devem se contactar com seus coordenadores nacionais e aqui em Porto Rico, com a direção da instituição. Havia deixado o anúncio, assim que o tenho fresquinho aqui, nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, que nos permita ver plenamente a luz em nossa era. Que Deus nos abra o entendimento para compreendermos tudo que corresponde à nossa era, a era de pedra angular. Onde está a luz, o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, resplandecendo para iluminar a nossa alma, o nosso entendimento e o nosso coração. Assim como ele resplandeceu em cada era, falando por intermédio do mensageiro de cada era. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. Eu estarei com vocês novamente na data em que o reverendo José Benjamin Pérez estará lhes dando para nos reunirmos e termos o tema correspondente durante esta semana que começa hoje.
e que continuará até no próximo sábado, com a ajuda de Deus. E também no domingo estaremos aqui reunidos. Assim, o reverendo José Benjamin Pérez lhes dirá as atividades durante a semana que serão realizadas aqui em Porto Rico. Que Deus lhes abençoe, que Deus nos permita ver o programa de Deus correspondente a este tempo final. E assim estarmos trabalhando braço a braço no programa de Deus que corresponde ao nosso tempo. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe, que todos tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 2016. E estarei com vocês aqui em todos esses dias natalinos.